bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, na 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 dentro do meu peito bate forte um coração. Minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Quem por mim morreu, enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Há dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal,
As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber para onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outras caras. Naquele barco todos passam mal. Não há quem tenha força tal que pare, ou que devolva ao rumo aquela nau. Mas um de nós se lembra e acorda o mestre, que estava todo o tempo ali também. Ordena calma as águas, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que Ele está ali. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Assim são nossas vidas hoje em dia, nos vales tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar do nosso mestre, Jesus estava lá e está aqui também. Ordena a paz pra alma, aumenta-nos a fé, restaura nossas vidas, pois está aqui. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória
do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Agora vamos dividir as vozes. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Graças e paz, irmãos.
Antes de prosseguir, eu gostaria de orar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria para que Ele nos conduza no entendimento das Sagradas Escrituras. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nesse instante, ó Senhor, eu quero pedir a tua luz, a tua direção sobre mim, ó Deus, e sobre todos aqueles que estão ao alcance desse vídeo, Senhor. Que essa mensagem, ó Deus, seja de edificação, salvação e glorificação para o teu santo nome, Senhor. Desde já eu peço ao Senhor agradecido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, a mensagem que eu trouxe hoje, vinda de Deus para nós, ela está lá no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. E ela traz para nós aqui um trecho onde é relatado para nós o caminho do povo de Israel, os acampamentos deles, tudo foi registrado, a mando do Senhor através de Moisés. É um trecho interessante, ao mesmo tempo é um trecho cansativo de ler, porque, como vocês bem observam aí, o tempo todo vai dizendo, partiram de tal lugar para tal lugar, partiram de tal lugar para tal lugar. Aqui eles saem do Egito, né? Eles vão passar pelo deserto, nós sabemos aí por conta dos pecados durante 40 anos, aqui já tem aproximadamente 40 anos, e eles estavam ali indo e pararam em direção no local das campinas de Moabe. Então, quando nós lemos aí os primeiros trechos, vai dizendo, são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Aí ele começa dizendo, partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, e assim ele vai seguindo no texto. São uma série de nomes diferentes para nós, são locais aqui daquela época, alguns que nem se descobriu depois na arqueologia, mas que eram os nomes que eles iam dando nos locais onde eles paravam. No verso 38, a gente tem aí falando da morte de Arão. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. E aí ele continua a história, e no verso 49 ele diz, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Bom, aqui nós temos o relato, uma espécie de agenda, o itinerário do povo de Deus aqui, na caminhada deles ali naquele percurso do deserto. São aqueles trechos que a gente lê na Bíblia e se pergunta, nossa, mas por que isso está aqui, ou o que isso tem de tão importante? Mas a partir daqui, com certeza, nós podemos sim refletir e aprender coisas sobre Deus e sobre nós. Nada daquilo que está revelado para nós através das Escrituras é por acaso. Tudo é revelado, trazido por Deus para nós. Então, é útil para a nossa edificação, para o nosso ensino. E olhando para esse trecho, nós podemos imaginar uma viagem, né? Eles saem do Egito para lá, eles passam pelo deserto. E dá para a gente pensar na vida também, porque de uma certa forma, a vida é uma viagem. A Bíblia ela vai chamar os crentes de peregrinos aqui nessa terra. O povo de Israel durante aquele período também eram peregrinos por várias terras estranhas, saindo ali até chegarem na terra que o Senhor lhes prometera. Então, de todo jeito, esse roteiro, essa viagem também envolvia a vida deles, assim como na nossa vida também tem um roteiro, tem uma rota. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas, infelizmente, elas estão sem rota, por estarem sem Deus. E nós estamos em um mundo que, por ter se esquecido de Deus,
ele se perde, e é por isso que nós encontramos tantas pessoas sem saber de onde vieram, para onde vão. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos aprender de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, graças a Ele, né? Não nos deixou confusos, não nos deixou perdidos. E é Ele quem nos coloca nessa viagem chamada vida. A vida é uma viagem com tudo que uma viagem tem direito, e nós só podemos aprender sobre a viagem da vida à luz daquele que nos criou, né? Da sua santa palavra, do Deus soberano, do Deus que controla a nossa história. E assim como numa viagem, né? A viagem da vida, ela tem um roteiro. Toda viagem tem um roteiro, tem uma rota, né? De onde saímos para onde vamos, quando vamos pegar um ônibus, quando vamos pegar um carro para ir a algum lugar, nós saímos de um ponto A até um ponto B, da cidade tal para a cidade ou a outra cidade, e assim nós seguimos. E a viagem tem que ter uma rota, a vida tem uma rota. O caminho do povo aqui no contexto também tinha uma rota, e é interessante, por isso ele começa dizendo: são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Né? Então tem uma rota, eles estão saindo do Egito, eles vão para a terra que o Senhor vai mostrar, o Senhor foi guiando eles o tempo inteiro durante essa rota, e assim como na vida, eles tiveram várias paradas, vários momentos para descansar, os animais descansarem, as crianças, as mulheres. Talvez essas paradas deles, esses acampamentos duravam dias, ou meses, ou anos, talvez. Né? E a vida nossa também é assim. Ela tem a sua rota, ela tem as suas paradas, ela tem as suas indas e vindas, ela tem os seus imprevistos. Então, de todo jeito, nós precisamos pensar nisso também. Né? E aí segue a rota da vida. Deus nos cria, Deus nos dá inteligência, Deus nos diz por onde devemos ir, por onde não devemos ir. E a rota está toda aí dada para nós. Apesar de que, com relação à rota da vida, nós não sabemos o que sucederá lá na frente. Nós não sabemos as surpresas que vão surgir no decorrer entre uma parada e outra. O que sabemos é que a vida segue e pertence ao Senhor. Não sabemos por quanto tempo essa rota dura. Então nós precisamos estar mais confiantes naquele que nos dá a rota da viagem do que na própria viagem. Então, assim como na vida, nós precisamos parar também, nós precisamos descansar, nós precisamos refletir, nós precisamos de momentos de refrigério, porque a estrada é longa, a estrada é complicada, a estrada é perigosa muitas vezes da vida. Ela tem seus caminhos tortuosos, ela tem os seus altos e baixos. Há momentos que vamos estar enjoados, há momentos que vamos estar cansados, há momentos dos mais diversos possíveis no decorrer desse roteiro, assim como na vida. E foi uma viagem perigosa. E quando nós olhamos mais de perto a história desse povo, a maior parte, talvez, ou o maior perigo que eles tinham ali eram os próprios pecados. Assim como nós, carregando bagagens pesadas na viagem da vida, por causa do pecado que tenazmente nos assedia. Então a maior armadilha, o maior problema durante essa rota eram os próprios corações, assim como também são os nossos próprios corações. Eles eram tão pecadores quanto nós somos, eles tinham as mesmas tendências que nós temos, de nos desviar da rota, de tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, de nos rebelarmos contra o Senhor que direciona essa rota. Então tudo isso nós observamos no decorrer da viagem da vida. Tudo isso nós percebemos enquanto peregrinamos aqui por essa terra. Então os pecados eram o maior problema. Os altos e baixos, os perigos da viagem cercavam o tempo todo, assim como a vida. Ela é extremamente marcada também por perigos e muitas vezes aventuras daquelas que nós nem imaginávamos passar. Por isso a gente precisa se direcionar, por isso a gente precisa saber para onde é que eu estou indo. Eu preciso saber quem é que me guia. E aí a gente entra no segundo ponto dessa viagem, da viagem da vida, porque assim como as viagens normais, a viagem da vida também tem que ter um condutor. Tem que ter uma rota, e a rota quem traça é o Senhor, e tem que ter um condutor, tem alguém que nos conduz, tem que ter um guia, tem que ter alguém que nos direciona. Quando nós olhamos aí para o texto, no verso 2, vai dizer aí: escreveu Moisés as suas saídas, as saídas aí do povo,
caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Nós sabemos que cada parada, cada movimento deles, estava ali a presença contínua do Senhor entre eles. Deus os guiava o tempo inteiro, assim como Deus também nos guia. Então a gente tem uma rota na viagem da vida, né? Nós viemos de Deus, vamos para Deus, pertencemos a Deus, tudo é dele, para a glória dele. E Ele é quem nos conduz e, sem dúvida, é o melhor condutor de todos, porque se nós estivéssemos entregues a nós mesmos, certamente estaríamos perdidos, porque essa é a nossa tendência. Então, a gente precisa da presença de Deus contínua na nossa vida. Na verdade, não tem como fugir dessa presença, mas aqueles que o amam, servem, o temem, têm prazer nessa presença, né? Buscam essa presença, se alegram nessa presença. Então, o povo eles seguiam, mas eles não estavam abandonados no deserto, eles não estavam seguindo qualquer um de todo jeito, não. Eles já saíram com a sua rota traçada. Deus estava no comando, Deus estava direcionando, Deus estava o tempo inteiro guiando. Ninguém estava solto, assim como a nossa vida também não. Nossas vidas não são por acaso, nós não existimos por existir. Nós somos colocados aqui por Deus, nós somos criados por Ele, nossa vida tem sentido somente nele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, como aprendemos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é o único guia seguro e verdadeiro para a vida, o único. Nós não podemos nos guiar pelo horóscopo, nós não podemos nos guiar pelas previsões dos gurus e adivinhos, né? E enfim, qualquer outra coisa. Nós devemos nos guiar por aquele que nos criou, porque Ele sabe como funciona. Ele conhece, sabe quem nós somos, Ele sabe como nós funcionamos, Ele sabe o quanto o pecado nos afetou terrivelmente. Então, sem um guia, nós nos tornamos cegos. Né? O próprio Jesus, usando algumas ilustrações, ele diz, olha, se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Se um ser humano pecador falho, se coloca como seu guia outro pecador falho, ambos vão afundar, vão falhar. Então, a gente precisa dessa condução. A gente precisa saber o que fazer e o que não fazer. A gente precisa saber por onde ir, por onde não ir, o que é certo, o que é errado. Tem que ter um guia para viver. E nós vamos nos deparar com vários problemas no decorrer da viagem. E se não é alguém nos guiando, nos direcionando, nos dizendo, olha, não vá por aí, né? Não vá por aqui, cuidado aí, para aqui, continua ali, espera um pouco, nós nos precipitamos e nós erramos. Isso afeta nossos relacionamentos, isso afeta nosso trabalho, isso afeta nossa comunhão, né? Tudo é afetado quando nós não nos atentamos para as ordens do nosso guia, né? O Deus que nos criou, Deus que direciona tudo. A história está nas mãos dele, né? Tudo começa com ele, tudo flui para ele, tudo funciona por causa dele, porque ele é Deus, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o Senhor soberano é quem nos guia, nós devemos confiar totalmente em Deus. A viagem, assim como a deles, eles estavam sendo direcionados para a terra prometida. Nós estamos também sendo levados para o dia em que o nosso Senhor voltará e restaurará todas as coisas, o seu reino será plenamente instaurado. Nós estamos caminhando para isso também. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Porque a viagem, às vezes, nós vamos olhar e não vamos entender. Nós vamos olhar e não vamos saber para onde estamos indo. Mas nós devemos confiar em quem nos guia, né? Lutero, o grande reformador, uma das frases marcantes dele é que ele dizia, olha, não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir, mas eu conheço bem meu guia. E esse também deve ser o nosso lema. Não sabemos o que nos aguarda lá na frente, certamente teremos surpresas boas e ruins, mas nós devemos manter a confiança no nosso guia. Nós devemos nos apegar totalmente a ele, nós devemos confiar totalmente nele. A vida é marcada por incertezas, é marcada por insatisfações, por frustrações, né, por problemas, por causa do pecado. Aquela sensação de vazio, o desânimo, a frieza espiritual, o abatimento, aquela sensação de que até fomos abandonados, ela acontece com todos nós, né? Todos nós estamos suscetíveis a isso. Eis a razão pela qual nós precisamos do guia, nós precisamos da direção do nosso Senhor. Sem Ele, nós ficamos completamente à deriva. Por isso que nós devemos pensar.
Por isso, então, nós devemos pensar seriamente como a nossa vida está seguindo. Nós não temos o controle da nossa vida. Por isso que nós precisamos de um guia. Por isso que nós precisamos de alguém que nos indique o caminho. Porque sem isso nós não percebemos as coisas. Então, hoje em dia, a tendência é as pessoas acharem, não, eu mesmo faço e aconteça, eu mesmo sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu futuro. E é por ilusão. Então nós estamos totalmente na mão de Deus. A rota da vida quem dá é Ele, quem nos criou foi Ele, quem nos diz o que é a vida é Ele, quem deu a história foi Ele, as regras do jogo são dele. Então nessa viagem nós precisamos segui-la e obedecê-la. Nós precisamos manter o nosso foco no Senhor, porque embora que a gente veja a figura de Moisés direcionando o povo como um mediador, e ele era um profeta, Deus falava com o povo através dele o tempo todo, nós vemos que quem está controlando a saída, a entrada, a chegada é o Senhor, né? Quem determina as paradas é o Senhor. Então o verdadeiro herói, direcionador da história é o Senhor. E Deus lembra isso para eles em vários momentos. Todas as vezes que o povo de Israel deixava de olhar para o Senhor e confiar no Senhor, eles se bagunçavam. Todas as vezes que eles tentavam fazer as coisas do seu próprio jeito, eles se perdiam completamente. E foi por causa do pecado que aquela primeira geração ficou perambulando 40 anos no deserto, porque deixaram de atender e obedecer o guia das suas vidas, que é o Senhor, assim como na nossa. E nós, todas as vezes que deixarmos de olhar para o guia, que é Deus, nós nos perdemos, nós ficamos completamente confusos, nós não conseguimos encaixar as peças da vida e sempre vai continuar faltando alguma coisa. Então nós precisamos saber que o único que nos dá uma chegada segura é o Senhor. Nessa rota da vida, muitos de nós vão passar pela morte. E a morte é um inimigo terrível, é um castigo colocado por Deus por causa do pecado. E ela é sem dúvida a parte mais assustadora dessa viagem da vida. E nós só podemos nos livrar dela através do poder do próprio Deus. Então nós precisamos pensar nisso. E quando nós observamos aí no decorrer, nós vemos várias paradas que eles fizeram nos seus acampamentos. E nós vemos também o registro, embora em outros trechos da Bíblia também seja relatado isso, da morte de Arão. No decorrer do caminho pessoas morreram, no decorrer do caminho alguns ficaram para trás, no decorrer do caminho alguns se bagunçaram. Tudo aconteceu e acontece no decorrer da viagem da vida. Então, por isso que nós precisamos manter o foco em Deus, porque tudo pode acontecer no decorrer dessa ida. Então Deus nos promete um lugar seguro, Deus nos promete um lar eterno, mas até chegarmos lá tem a trajetória. E durante a trajetória nós devemos lembrar e permanecer com foco totalmente no Senhor. Então nós continuamos aí no texto e vamos ver o terceiro ponto de que toda viagem tem. Toda viagem tem uma rota, um roteiro, toda viagem tem um condutor, um guia, e toda viagem deixa várias lembranças. É impossível não termos lembranças boas e ruins de viagem. Quantas vezes passamos talvez por acidentes, por imprevistos, por dificuldades, por, às vezes o ônibus quebra, o carro quebra, o pneu fura, Imprevistos podem acontecer no decorrer da viagem. Quando nós lemos Números e as outras partes aqui do Antigo Testamento, nós vamos ver o tanto de imprevistos que ocorreram. Imprevistos eu falo na questão humana, porque para Deus não há imprevistos. Então, vários momentos, por causa dos pecados deles, eles foram ali, passaram por dificuldades. Pessoas morreram como castigo por causa do pecado. Então tinha muitas lembranças ruins. Moisés vai registrando aqui e lembrando para eles. Quando a gente está lendo Deuteronômio, por exemplo, a gente percebe lá, olha, não se entusiasmem muito não, vocês são um povo rebelde, vocês são um povo de dura cerviz. Vocês, não é por causa da justiça de vocês. Deus escolheu vocês não é porque achou vocês mais bonitos ou melhores do que os outros povos. É por graça pura. Deus havia feito uma aliança com os primeiros pais, com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus cumpriu fielmente a sua palavra. E Deus também puniu os povos ao redor por causa do pecado. E Ele deixa claro, não se vangloriem, não se ensoberbeçam os vossos corações, porque não foi
por causa que vocês eram um povo forte, grande ou coisa do tipo. Foi por causa do Senhor. O Senhor deliberadamente os amou. Então há várias lembranças. Há as lembranças dos pecados do povo, e nós vemos vários registros aqui, e há a lembrança gloriosa da graça de Deus e do amor de Deus, que é muito grande. Quando a gente lê aí, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, diz assim, e aqui também tratando com relação a registrar aquilo que aconteceu com eles: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eles foram provados, eles foram testados. No decorrer da rota da vida, o Senhor também faz isso conosco, E Ele vai nos colocar em situações adversas para que a gente entenda que dependemos dele. Porque em vários momentos na viagem a gente pode relaxar, a gente pode se distrair, a gente pode ser tentado a olhar para trás, a gente pode desanimar. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê o foco e a direção. Então, quando nós olhamos para essas histórias, nós devemos lembrar que nós somos iguais a esse povo. Um povo que precisava de disciplina, um povo que precisava ser direcionado o tempo todo, ser guiado o tempo todo, que tinha que ter uma rota ali dada pelo Senhor, porque senão se perderia. Nós somos iguais, nós temos as mesmas tendências, por isso nunca leia esses textos achando, nossa, olha como eles eram. Mas devemos pensar, nossa, o quanto nós somos parecidos e o quanto carecemos da graça de Deus. Então é muito importante. Eles tinham que conhecer a história, o registro tinha que ficar. E na vida também nós devemos saber de onde nós viemos, aquilo que nós já passamos. Primeiro, que quando nós lembramos de onde Deus nos tirou, isso deve mover o nosso coração à gratidão, a lembrança da graça e do amor do Senhor. Eu era cego, agora vejo, eu era perdido, agora eu fui achado. Eu estava sem rota, agora Deus me deu um destino, e um destino muito melhor do que eu teria se não fosse Ele na minha vida. Então é o Senhor quem dita os caminhos e o roteiro da vida. E quando nós vamos olhando lá para o Novo Testamento, e agora eu convido você a abrir aí também lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos observar alguns trechos, e é interessante que lá no capítulo 14 de João, no verso 6, o Senhor Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, Jesus se coloca como o caminho. Na Bíblia também a expressão do caminho é colocada várias vezes para indicar essa rota e uma maneira de se viver. E é muito profundo isso, é muito interessante ser observado. E nesse contexto Jesus vai responder aqui para eles, porque no verso 4 eles falam: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, não tem outros caminhos, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho que conduza a Deus. Não tem outro caminho melhor para seguir na vida e andar na vida do que Cristo. Óbvio que Ele não é um caminho, literalmente falando, mas Ele é a estrada que nos conduz ao Senhor. É que nos traz a paz verdadeira, que nos conduz à salvação. O Senhor é quem nos guia e nós precisamos da sua direção. Quando nós lemos também lá no Evangelho de Lucas, se a gente for lá no capítulo 1, no verso 79, é interessante que aqui está falando de João Batista, daquilo que ele faria, que também fala da salvação de Deus, e as expressões que ele usa aqui são interessantes. Ele diz: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, verso 79 do capítulo 1 de Lucas, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Perceba, sempre precisamos de um guia, sempre precisamos daquele que ilumina o caminho. Então o que faz iluminar os caminhos, não são oferendas, não são rituais, é o próprio Deus. É aquele que abre os caminhos no sentido de nos fazer caminhar por onde nós devemos caminhar. Não que necessariamente vai ser do nosso jeito, mas do jeito dele. Então ele nos tira das trevas, ele nos atrai para o seu Filho bendito Jesus Cristo, que é o nosso novo e vivo caminho, a rota da nossa vida. Fora dele nós estamos completamente perdidos. Então só há um caminho para Deus, e esse caminho é Cristo. Se a gente sai desse caminho, nós não chegamos a Deus. Se o caminho que você tem trilhado na sua vida não é Cristo, você ainda não está em paz com Deus, e por isso você precisa correr para Ele. Por isso você precisa focar nele, você precisa dele, porque você só vai conseguir chegar bem
Você só vai conseguir chegar quando olhar para trás, quando você tiver trilhado o caminho do Senhor e o próprio Senhor se coloca como um caminho a ser seguido. Então Jesus, ele é tudo para aqueles que amam a Deus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é aquele que traz paz com Deus. Jesus é aquele que nos renova. E o verso 2 do capítulo 12 de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então está aqui o segredo para seguir nos caminhos difíceis, na carreira que Deus colocou para nós, é a grande verdade de olharmos para o autor e consumador da nossa fé. O caminho é duro, a estrada é longa, tempestuosa, mas temos um Deus soberano que está no seu trono, que governa tudo, que controla a rota da nossa vida e que nos guia. E nele nós devemos depositar toda a nossa confiança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te sustente, que Deus renove a sua fé, que Deus lhe fortaleça e que Deus também lhe dê uma rota, já que talvez você possa estar assistindo sem saber por onde vem, o que vai fazer da vida. Volte para o Senhor e com certeza você encontrará um novo e vivo caminho que conduz ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.